Como é que os setores, Bel, têm avaliado esse movimento do governador Tarcísio de Freitas, que se coloca como um protagonista, mas ele diz, olha, na verdade o protagonista é o governo federal. Eu sou aqui um coadjuvante que está ajudando, porque custa para ele também politicamente, se esses 50% se mantiverem. E custa tanto que o que a gente viu nos últimos dias foi o governador de São Paulo calibrando o seu discurso e suas reações para tentar sair um pouco dessa crise que ele se colocou nas primeiras manifestações em relação ao tarifaço de 50% de Donald Trump. O setor produtivo, Elisa, claro que não vai negar nenhum tipo de conversa com o governador de um estado como São Paulo. Eles vão até o chamado de Tarcísio, mas vão também até o chamado do governo federal e analisam que tem muito mais peso você estar nessas mesas de conversas, conciliações com o governo federal do que com o governo de São Paulo. Um empresário em específico de um setor que vai ser altamente atingido caso o tarifaço de 50% se confirme no 1º de agosto, me disse o seguinte: a gente vê uma ação inócua do Tarcísio, porque ele não tem a prerrogativa que o governo federal tem de sentar nas mesas de negociações juntamente com representantes do governo dos Estados Unidos. Mas é claro que a gente não tem como não atender esse chamado. Então, a gente vai ter nossos representantes lá, mas a nossa atenção está mais voltada para a ação do governo federal. Isso é muito simbólico, porque o setor produtivo ficou ali no meio, que tem ali uma visão positiva do trabalho que o Tarcísio faz junto ao governo de São Paulo, mas viu o Tarcísio acenar muito mais para o bolsonarismo nas suas primeiras reações, ignorando um impacto muito forte que vai ter para o setor produtivo, seja no estado de São Paulo, seja no Brasil como um todo, e que depois Tarcísio foi calibrando e aí ele não agradou, foi o bolsonarismo, né? Então, na prática, o governador de São Paulo não agradou ninguém, está tentando encontrar ali uma linha de respiro em meio a essas colocações todas que foram feitas, e essa declaração para Jussara Soares vem um pouco nessa linha de, bom, estou aqui tentando fazer algo, mas reconheço que a atribuição é lá do governo federal. Então, deixa a bola com o governo federal essa negociação. Então, os setores vêm aqui para Brasília hoje, eles já estavam conversando com o governo. A diferença é que agora a gente tem um comitê que está formalizado, sobretudo depois desse decreto que saiu mais cedinho, que a gente trouxe ainda no Novo Dia com a Carol Nogueira, que trata do rito, de como que vai ser essa decisão desse comitê, e o decreto é muito claro de chamar a participação do setor produtivo também, porque uma análise que é feita do governo e dos setores é de que você tem que ter soluções que sejam personalizadas, não dá para você analisar tudo como se fosse uma coisa só, cada setor vai ter uma demanda diferente, sobretudo na hora da gente pensar nas alternativas. E por que precisamos pensar nessas alternativas para ontem? Porque também tem um certo pessimismo de alguns dos setores que eu ouvi de que é possível fazer algo para reduzir essa taxação de 50%, que a coisa foi tão contaminada politicamente que dificilmente é possível trabalhar com a ideia de reversão. É claro que vamos tentar. O Brasil já tinha, desde abril, colocado seus negociadores para tentar fazer algum tipo de via diplomática diretamente com os americanos. Mas isso não produziu efeitos. Tanto é que dos 10% a gente já saltou para os 50% e com uma justificativa política. Então, a cobrança agora é por governo, estamos aqui sentando na mesa com vocês e apresentando os nossos diagnósticos. Vamos elaborar planos juntos, pensar juntos nas soluções. E a figura do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, tem sido muito elogiada, porque dificilmente é uma figura que foge do tom, é uma figura que tem uma proximidade muito grande com os setores, então é visto como a melhor pessoa que poderia ser utilizada neste momento, estrategicamente, para estabelecer essas pontes, e algo que pode vir até ser positivo para o governo Lula também no momento.